Como é que é? Milhares de milhares eu vejo em sua luz. Quem canta? Quem lembra? São os guerreiros salvos, milícias de Jesus. Quem lembra? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte lhe pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar. Eis que um tempo é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também, a infância, hein? Irmã Maria Luísa, né? Dos tais, um dos tais. Podes tu também, sou um dos tais. Solta a voz. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também, sou um dos tais. É gostoso ou não é? Irmão, a minha alma tem saudade, sabe do quê? Quando eu sentava e via o povo chorando, cantando essas coisas. A música moderna nunca vai ter isso aí. Nunca. Por mais belo que sejam essas canções de hoje, as músicas modernas nunca vão elevar a alma no nível que esses cânticos elevaram. Amém? Mas minha coisa aqui é outra. Vamos lá? Isaías 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Bem. Quantos acharam aí? Diz assim, nós vamos ler só este texto como base daquilo que queremos falar nesta manhã. Isaías 43, verso 25, ok? Isaías capítulo 43, verso 25. Diz assim, eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Em Lamentações, Jeremias capítulo 3, verso 21, vai nos dizer, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, eu quero aqui ser bem breve na palavra. Nós, muitas vezes, somos falhos e podemos nos lembrar de coisas da nossa infância. Quando aqui até cantamos uma canção tão velha, podemos nos lembrar. Mas há coisas que nós não podíamos esquecer, mas às vezes nós esquecemos. Nós temos facilidade de guardar coisas ruins e não nos esquecer, e até se tornar uma memória traumática, e a gente se lembra do momento do acidente, do momento da morte, do momento disso, da perda, aquilo fica gravado. Mas há coisas tão importantes na nossa vida, que nós muitas vezes nos esquecemos com muita facilidade. O texto que nós lemos aqui, só como base, a Bíblia está dizendo de uma das palavras proféticas, Deus dizendo através do profeta Isaías, que por amor dele, ele apagaria todos os pecados, né, do seu povo, e que ele não se lembraria mais daqueles pecados. A Bíblia Sagrada, em diversos textos, vai dizer sobre a memória de Deus. Deus, ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus não se esquece de nenhuma das orações que fazemos, nenhuma delas.
A Bíblia diz que Deus se lembrou da oração de Abraão. Deus, quando estava ali decretando juízo sobre Sodoma, a Bíblia diz que ele se lembrou de Abraão. E ele então salvou a família do seu sobrinho, do sobrinho de Abraão, que era Ló. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Raabe, e os homens de Israel preservaram a casa de Raabe, porque sobre ela havia um sinal escarlate, um sinal vermelho, para que a casa dela fosse preservada. Amado, Deus, ele tem uma memória e ele não se esquece. A Bíblia Sagrada diz que Deus se esquecerá sim dos nossos pecados. A Bíblia diz em Lamentações que ele jogará os nossos pecados no lago do esquecimento. Ou seja, Deus apaga da memória seletivamente aquilo que ele não quer se lembrar. E uma das coisas que Deus não quer se lembrar é da nossa vida de pecado, da nossa vida de erro, da nossa vida de perdição. Deus não quer se lembrar disso, porque ele propôs para nós uma nova vida. Ele colocou em nós um novo projeto. E isso é que Deus quer ocupar a sua mente. Mas a memória de Deus não é o nosso alvo aqui. Eu quero falar da nossa memória. Quantas coisas nós temos esquecido. E coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer. E eu quero passar a falar de coisas que nós não podemos esquecer. Que o crente, nos dias que estamos vivendo, não pode esquecer. A primeira coisa que nós não podemos esquecer foi o que Jesus fez por nós. Há muitos cristãos que podem dizer rapidinho, pastor, Jesus morreu na cruz por mim. Mas não estou falando sobre isso. Nós vamos estar sempre vivo na nossa mente o que Jesus fez por nós. O apóstolo Paulo escreve no livro de Colossenses que havia um escrito de dívida que era contrário a nós. Havia um escrito de dívida, em outras palavras, havia uma duplicata, havia um cheque que não era coberto, havia uma dívida que era contra nós, e nós não podíamos pagá-la. O que Jesus fez, pastor? Jesus foi lá e ele se tornou o pagamento dessa dívida. Ele próprio se tornou o pagamento da dívida que era contra nós. E a Bíblia e o apóstolo Paulo diz que ele tomou esse escrito de dívida que era contra nós e ele liquidou isso com o sangue dele. E ele cravou esta liquidação na cruz. Então o que Jesus fez por mim, pastor? Segundo a Bíblia, estava morto nos meus pecados. Eu, segundo a Bíblia, estava já destituído, ou longe, ou fora da presença e da glória de Deus. O que Jesus fez? Jesus pagou o escrito de dívida que era contra mim. Jesus foi lá e reconciliou a minha vida com o Pai Celestial. Jesus me ligou de volta com Deus. Ele me devolveu a comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. Jesus veio e resolveu o problema do pecado que havia na minha vida. Eu não posso esquecer que eu jamais poderia fazer isso por mim. Homem algum pode salvar a si mesmo. Você pode ser bonzinho, você pode ser gente boa, honesto, trabalhador. Cara, gente boa, todo mundo gosta de você. Mas a sua bondade, a sua justiça não pode te salvar. E eu e você precisamos nos lembrar que só Jesus pode nos salvar. Jesus não nos salvou e não nos transformou, nos resgatou por merecimento. Não é por merecimento, não é porque você dá esmola ou eu dou esmola, porque somos bonzinhos, honestos, cidadão de bem, não. Jesus, ele nos salvou por pura graça. Graça. O que é a palavra graça? É o favor de Deus por nós, que Deus fez por nós, mas que nós não merecíamos, mas ele fez por nós. Então ninguém entra no céu porque merece estar no céu.
Ninguém entra no céu porque ele tem tantas qualidades que, puxa vida, ele não pode ficar de fora. Não, nós precisamos nos lembrar que Jesus, por sua graça, nos salvou. Você pode ir na igreja, bater palma e dizer aleluia. Mas você precisa crer nisso que eu estou pregando. Porque você não vai ser salvo se não crer. Que Jesus, por seu sacrifício perfeito, é por causa disso que eu entreguei a Cristo a minha vida. Eu acredito nesse sacrifício, nessa redenção de Cristo. Eu acredito, e por eu acreditar nesta graça, é que eu vou ser salvo. Porque Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então eu preciso crer. Não é só saber que Jesus morreu por mim, mas eu preciso crer que isso é o bem de Deus para a minha vida. Quem entendeu? Então eu não posso, bate na cabeça, eu não posso esquecer o que Jesus fez por mim. E o que Jesus fez por nós, pastor? Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele perdoou os nossos pecados. Amém, meu irmão? Ele perdoou os seus pecados. E isso por si só tem que ser motivo para você e eu, irmão, não ficar morto na casa de Deus ou na rua, aquele crente parado, pálido, que não tem reação, que tem vergonha do evangelho, que não se posiciona. Não, irmão, só por o fato de saber que Jesus morreu por mim, já tem que gerar em nós alegria e motivação para sermos alguém que agradece ao Senhor todos os dias. O problema é que nós somos aqueles que recebemos um grande presente, mas que comemoramos como aquele que recebeu uma notícia de morte. O inferno, o mundano, ele nem sabe desse presente, mas ele vive com alegria e com fervor com o mesmo fervor que nós devíamos ter. Crente pálido no tocante às coisas de Deus não reage. Irmãos, nós precisamos alegrar. Isaías diz: alegrai-vos, ó estéril, porque Deus abriu a sua amada. Alegre-se, alegre-se. Nós temos que nos alegrar, porque nós precisamos lembrar, olha, eu estava morto, eu ia passar a eternidade sem Cristo, mas Jesus entrou na minha vida e me salvou. Nós não podemos esquecer, bate assim, fala assim, eu não posso esquecer disso. Segundo, eu não posso esquecer de onde Ele me colocou. Jesus então me salva, pastor, sim. Ele me tira do pecado, sim. E para onde Ele me leva? A Bíblia diz que Ele nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor nos tirou de uma posição de destruição, de pecado, e nos traz para uma posição de reino. Nós agora somos do reino do Senhor. Nós agora estamos incluídos em Cristo. Nós agora temos um rei e fazemos parte do seu reinado. Hoje Jesus é o rei e nós agora que éramos perdidos, não somos mais, somos de Cristo. Ele nos trouxe para a sua presença. Bate aqui e diz, eu não posso esquecer que Ele me trouxe para a presença dEle. A Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpétuas. Há delícias sem fim na presença de Deus. De onde Deus me tirou da derrota e me trouxe para a presença dEle. Eu não posso esquecer o que Ele me deu para fazer. Irmão, ninguém é salvo para sentar na igreja e ficar olhando para o pastor a vida inteira. Todos nós, em graus diferentes, todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Então entenda comigo, eu não posso esquecer que Cristo me salvou, me resgatou. Eu não posso esquecer para onde Ele me trouxe, para a presença dEle. E eu não posso esquecer o que Ele me deu para fazer. Eu não sou salvo para viver uma vida ociosa, espiritualmente dizendo. Uma vida passiva, espiritualmente dizendo.
uma vida que não gera nada no reino, que não faz diferença no reino. Eu não estou dizendo que Deus chamou todos para serem pastores. Alguém arrumou? Eu não estou dizendo... Oh, obrigado. É porque os irmãos, quando eu sou, ninguém sabe onde termina o meu rosto, porque a cabeça fica tudo iluminada também, né? Irmãos, Deus não nos chamou para vivermos uma vida de ociosidade. O que é alguém ocioso? É aquele que não faz nada no reino. Deus nos chamou a todos nós para nos envolvermos com o reino e nos deu ordenanças para que a gente cumpra. O tempo passou e se convencionou, se acostumou a dizer que um tem chamado, o outro não tem. Na realidade, irmãos, o correto é entender que todo aquele que foi salvo, tem alguém salvo aqui em Cristo Jesus? Diga amém, diga glória a Deus, amém? O correto é dizer que todo aquele que foi salvo foi chamado para fazer alguma coisa. O que nós podemos entender é que alguns terão um chamado especial. Mas todos fomos chamados para fazer algo para o reino. Diga, eu não posso esquecer disso. Eu fui chamado para fazer alguma coisa. Próximo. O que eu fui chamado então para fazer, pastor? O que Jesus me deu para fazer? Primeiro, Jesus me deu a incumbência de ser representante do reino dele nessa terra. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino. Nós estamos sendo aqui agora embaixadores do reino. Que é o embaixador? O embaixador é alguém que pertence a um reino ou a uma nação. É aquela pessoa que agora ela está investida de autoridade daquele reino ao qual ela pertence. Ela está agora envolvida numa missão. E o que é o embaixador? Ele recebe autoridade, ele recebe orientação, ele recebe uma missão de ir para um outro local. E ali naquele lugar, representar o reino do qual ele faz parte. Sabe o que Jesus transformou a gente? E o que ele quer que a gente faça? Que a gente seja um representante do reino de Deus nessa terra. No meio deste mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas nós somos do reino de Deus. Estamos aqui nessa terra para representar o reino. O embaixador, ele representa um outro reino. Todo reino, irmãos, tem valores, tem cultura, tem características diferentes. O embaixador, ele está ali, e quem olhar para ele tem que ver, olha, aquele embaixador é do Japão, aquele embaixador tem, lá no reino dele, tem características diferentes da nossa. Ele está aqui representando aquele reino que está lá. Nós precisamos espiritualmente ser o embaixador do reino de Deus nessa terra. Isto Jesus deu, não só para pastor, para missionário, para um, para outro, deu para todos nós. O que Ele nos deu para fazer, pastor? Ele nos deu a incumbência de gerar discípulos, de dar frutos. Irmão, você pode ser gente boa, mas se você não pensa em gerar discípulos, se você não tem a mínima vontade de falar de Jesus para alguém, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. Com alguém que só quer louvar, mas ele não quer ter compromisso de falar do amor de Deus para alguém. Irmão, nós poderíamos ser uma igreja que não se preocupava com isso. Só ficar aqui dizendo aleluia, glória a Deus, esperando Jesus voltar. Mas isso nós não podemos fechar os olhos. A Bíblia está escancarada isso para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é para quem? É para os anjos. Não, é para nós. Bate no peito, é para nós. Ide por todas as nações e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu já vos ensinei. Jesus está dizendo para quem? Para os anjos? Não, Jesus está dizendo para nós. Então eu fui salvo, eu fui tirado daquela maldição, eu fui colocado na presença de Deus, e Jesus me deu algo para fazer. Eu sou um representante, sou
um estandarte do reino de Deus nessa terra. Olha, eu recebi de Deus a incumbência de gerar vidas para Ele. Nós não podemos esquecer disso. Sabe, irmãos, a pandemia fez muita gente esquecer que nós estamos aqui para ganhar alguém para Jesus. Está todo mundo cuidando de salvar a sua própria vida. Todo mundo está querendo salvar a sua... Opa, esse vírus, eu nem vou ali, porque tá, isso está certo, irmão. Vamos nos cuidar. Mas, irmão, nós não podemos esquecer que nós precisamos ganhar alguém para Jesus. A obra de Deus não pode parar. Não pode parar. Eu vi um vídeo do pastor Ronaldo Silva. Esse pastor é o nosso advogado aqui da igreja. E o pastor Ronaldo Silva, ele fez um vídeo, eu até mandei para alguns irmãos aí, há um mês atrás. Ele chegando na igreja, né? Estou servindo a Jesus Cristo, né? Aí ele está chegando e vai abrir a porta da igreja. E aí alguém pergunta para ele: ô pastor, o senhor aqui, estou chegando, vai ter culto. Ah, mas vai ter culto? Uai, mas e a pandemia? Então ele disse: meu irmão, você lembra dos músicos do Titanic? Ah, lembro. Pois é, nós somos os músicos do Titanic. Ainda que a morte seja iminente, nós não podemos se preocupar somente em salvar nossas vidas, mas nós precisamos fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Muitos de nós, irmãos, temos a nossa vida como algo tão precioso que nós estamos esquecendo de algo tão especial que Jesus nos deu, que é salvar alguém. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós ficamos olhando o vizinho morrer de Covid e não conhece Jesus. Você acha que Deus não vai cobrar nada de nós? Aquele vizinho que está morrendo lá, e eu passo para ir para a igreja com toda aquela soberba de crente, eu nunca falei de Jesus para aquele homem. Será que isso não nos incomoda? Jesus nos deu algo para fazer no reino. E olha, irmão, quem não trabalha no reino, dá trabalho no reino. Tem gente que só dá trabalho para o pastor, mas ele dá trabalho por quê? Porque ele não trabalha para o reino de Deus. Eu estou cansado de receber crente que vem de outra igreja, que vem daqui, ou que nasce aqui. Ele não gera nada, ele só gera problema. Ah, mas tudo bem, não estou brigando, fica aí. Amém. Mas o que eu quero dizer é que se você não se conserta e não diz assim: eu vou trabalhar, eu vou ganhar almas para Cristo, eu vou ser um crente fiel ao Senhor, eu vou gerar para o reino, mas eu não vou dar trabalho. Irmão, o que eu quero dizer é que Deus nos deu algo para fazer. E eu bate aqui, ó, eu não posso esquecer que Deus me deu algo para fazer. Próxima coisa que Deus não quer que eu me esqueça, que eu preciso crescer sempre. Diga, eu preciso crescer sempre. Irmão, nós precisamos estar crescendo espiritualmente. Precisamos crescer, amadurecer, abrir a mente. Abrir a mente, entender o reino de Deus. Nós precisamos crescer. E o crente não cresce. Fica aquele crente crianção, aquele crente menino, que é uma boneca de louça. O pastor não pode falar nada, porque eu magoei. Irmão, boneca de louça não entra no céu não. Nós temos que ser crente. Crente que aguenta uns cascudos, espiritualmente dizendo. O pastor diz: meu irmão, você está todo errado. Tem que mudar isso aí. Porque se você falar alguma coisa a mais, ai, magoei, vocação à igreja. Eu não tenho paciência mais com isso aí. Irmão, se você é um crente que não aguenta ser chamado a atenção, irmão, está difícil. Porque Jesus não passa a mão sempre, não. Jesus, de vez em quando, desce o porrete. Pedro, cheio de história, não, porque é isso, que é aquilo, porque aquilo ninguém vai tocar no Senhor. Para trás de mim, Satanás. Aquele Pedro estava achando que estava abafando, e na realidade era um instrumento do diabo, querendo tirar Jesus do propósito. Irmão, muitas vezes nós vamos estar prontos para estar sendo corrigidos, sem abandonar o que nós precisamos fazer. Eu conheço crente que, se ele perder o cargo dele na igreja, acabou a vida dele. Ele nunca mais é a mesma pessoa.
Aí eu tenho uns que eu até arrependo de ter passado um cargo para ele um dia, porque depois que tira o cargo, acabou aquele crente. Irmão, crente não depende de cargo para gerar frutos no reino. Crente, ele é espontâneo, ele gera vidas, ele fala do amor de Deus, e eu não posso esquecer disso. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso crescer, e se eu não crescer, meu irmão, eu não vou ser bênção. Aquele complexo de Peter Pan, sempre crianção, sempre criança, aquele bebezão espiritual. Aí cria a teologia da infantilidade, e fica aquela coisa. Irmão, é terrível isso aí é por isso que está cheio de pastor tomando remédio para não morrer, porque não aguenta essas coisas. É verdade. Vai comendo pastor assim, olha irmão, vai comendo pastor os pedacinhos, porque eu não estou falando que o que eu estou citando aqui é porque eu estou vivendo isso, já vivi, de vez em quando vivo isso, mas eu estou dizendo isso no geral. Irmãos, nós precisamos crescer. Paulo disse assim, em Efésios 4,15, põe aí para mim, Efésios 4,15, falando que nós precisamos crescer em tudo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga comigo, tudo, mas tudo em quê? Então eu vou pegar as enciclopédias dos maiores filósofos, dos caras mais inteligentes desse mundo, eu vou pegar e vou mergulhar no conhecimento desse mundo. Irmão, faz parte, você precisa disso para sua vida, amém, mas a Bíblia está dizendo para crescer, seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Eu conheço muitos irmãos que estão abarrotados de conhecimento deste mundo, mas não tem conhecimento de Cristo. Nós precisamos ter conhecimento de Cristo, nós precisamos crescer nisto. Não estou falando da teologia morta, estou falando, irmãos, de estar crescendo em Cristo. Ele é o cabeça. Nós precisamos crescer. Paulo diz, não pude falar a vocês como homens, como adultos, como alguém crescido, como alguém maduro, mas sim, tive que falar com vocês como crianças, que recebem o leite espiritual. Irmão, nós precisamos crescer, porque senão não vamos ser bênção. Eu conheço igreja que é a igreja menina, é sempre aquela meninada, espiritualmente dizendo, eles não crescem, fica ali, brincando ali, tudo bem, está salvo. Mas aquilo não vai gerar, irmão. Nós precisamos amadurecer a cabeça, abrir a cabeça. Sabe aquele pai que fica frustrado porque o filho fez 20 anos, 25 anos e continua sendo um bobão? Aquele, só tem tamanho, que é bobão. Isso frustra o pai, frustra a mãe. Imagina Deus investindo em nós, nos dando oportunidades para amadurecermos, afinal de contas Ele está nos preparando para gerarmos algo para o reino dEle, e nós nos negamos a amadurecer e crescer. Nós precisamos crescer. Diga, eu não posso esquecer que eu preciso crescer sempre. Como é que eu cresço? Comendo palavra, ouvindo palavra. Como é que eu cresço? Não correndo da luta, irmão. Não corre da luta, não. A gente sofre, a gente chora. Mas na hora que a luta termina, a gente está mais forte. Paulo diz, eu tenho prazer, né? Eu tenho alegria em passar por tribulação. Paulo sabia que a tribulação vai produzir um peso de glória, vai trazer coisas melhores. Opa, vou fortalecer. É triste, é choro, sim, mas depois eu vou glorificar a Deus. Amém? Já viu aquela árvore que o vento forte sopra e ela vai estalando, o vento vai duramente empurrando ela para derrubá-la, e ela segura firme, na hora que o vento passa, ela volta. Na próxima vez que o vento soprar, ela estará mais preparada. Eu não posso esquecer de estar comprometido. Irmão, o reino de Deus exige comprometimento. Se nós queremos ser de Deus, nós precisamos estar comprometidos com esse reino. Sabe aquele sujeito que ele é cruzeirense, mas só porque o
o time do outro lado da lagoa agora está ganhando. Tem o Hulk, tem o fulano, tem os... Aí agora ele é um fanfarrão. Ele vai lá e tira a camisa do Cruzeiro. Ele vai assim, eu sou atleta desde criancinha. Estou dando esse exemplo porque todo mundo sabe, né? Irmãos, é igual quando o Cruzeiro passou uma década ganhando tudo. E o time do outro lado da lagoa ficava lá. Coitado. E quanta gente eu conheci que tirou a camisa preta e branca e vestiu azul marinho. Azul celeste. E falou, eu sou Cruzeiro desde criancinha. Tem lugar para mim aí na Máfia Azul? Desculpa estar dando esse exemplo, porque é a língua, né, irmão? O que eu quero dizer a você, que esse exemplo mostra que muitas vezes, quando a coisa não está boa, as pessoas demonstram que elas não têm um mínimo comprometimento. O reino de Deus exige comprometimento. Para servir a Deus numa igreja, precisa estar comprometida. Igreja, irmão, vai ter uma época que a igreja vai estar igual um foguete, e ganhando alma, e sobrando gente pela janela, e o pastor constrói outro templo, que isso aqui não cabe mais, e pastor isso, e vai ter época, irmão, que a igreja vai passar luta. Dá aquela minguada. Sabe o que eu quero dizer? É nesta hora que quem é comprometido aparece e se posiciona. Está todo mundo pulando do barco. Vou embora, tem um pastor mais bonito ali, tem um cheiroso ali. Tem um cara ali que revela. Ele revela até a cera do seu ouvido. Ele revela tudo. Esse pastor não sabe de nada, mas o outro lá, eu vou para lá. Irmão, esta hora é a hora que muita gente que não tem comprometimento bate asa. Mas quem tem comprometimento fica. Vamos lá, vamos ganhar, não, vamos servir. Aí chora. E tal, aí está lá. Aí vem outra onda. A igreja que estava minguada, ela começa a crescer. E começa a ganhar almas. Sabe, irmão, nós precisamos estar comprometidos com o reino. Comprometido. Porque vai ter altos e baixos. E Deus finge gente com compromisso. Lembra do evangelho? Já muitos não queriam caminhar com ele, já não o seguiam mais por causa da sua palavra, diz o evangelho. Não queriam seguir Jesus porque a doutrina de Jesus estava dura. E eles, e Jesus pergunta aos discípulos, por que vocês não vão também? Aí um diz, Senhor, mas para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Comprometimento. Paulo, irmãos, quem já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo aí? Bênção? Então vou dar um para casa. Entra lá no YouTube e assiste Paulo, Apóstolo de Cristo. Recomendo você assistir umas 5 vezes no mínimo. E você vai ver Paulo, o sofrimento, a vida dele. Tem vários filmes de Paulo, eu estou me referindo a esse. E você vai ver que Paulo sofreu coisas chamadas como abandono. Discípulos que Paulo treinou, caminhou com ele, ensinou, arrancou os carrapichos dele, limpou ele, deu um banho espiritual nele, preparou ele. Aí foi para a obra. No meio do caminho, abandonaram Paulo. Paulo doente, no meio de uma obra missionária, largou Paulo. Marcos, aqui do Evangelho de Marcos, o João Marcos, abandonou Paulo. Paulo fala, Elias o latoeiro, tantos outros que abandonaram ele. Irmão, tenha comprometimento. Estou comprometido. Estou comprometido. Vai ter época que vai vir luta. Tem igreja. A nossa igreja, irmão, a frequência caiu um pouquinho. Mas está praticamente normal diante da pandemia. Tem igreja que caiu 90%. Tem igreja que fechou. Conheço, fechou a igreja. Cadê os membros? Não vão vir. Porque enquanto eles não forem
vacinados, eles não vão vir. Sabe o que aconteceu? A igreja ficou tão endividada que ela fechou as portas, está vendendo tudo. Sabe o que você acha? É gente falando assim, você quer comprar 200 bancos, 200 poltronas? Quer comprar um som para pagar a dívida de igreja? Porque o povo abandonou. Falta de compromisso. Falta de comprometimento, meu irmão. Nós precisamos ser compromissados. Sabe o que o povo de Atos, do livro de Atos tinha? O troço pegava para o lado da igreja em Jerusalém e eles, pegavam e fugiam. Mas no meio do caminho, se eles encontrassem com alguém, um viajante que não conhecia a doutrina de Cristo, eles esqueciam a perseguição e começavam a falar de Jesus para aquela pessoa. Ficaram conhecidos como a igreja do caminho. Era aquele povo do caminho. Quem é? Aqueles do caminho. Eles eram conhecidos assim. Até que chega em Antioquia, eles são pela primeira vez chamados de cristãos. O que eu quero terminar essa palavra é que tem coisas que eu preciso esquecer, mas tem coisas que eu preciso me lembrar. Se lembre de quem te salvou. Te lembre de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou. Te lembre o que Ele fez por você. Se lembre o que Ele te deu para fazer. Se lembre de crescer nele em todo o tempo. Todo o tempo. Cresça em Jesus. Se lembre de estar comprometido com Jesus. Se lembre de andar com Ele sempre. Feche os seus olhos. Diga, meu Jesus, nesta hora, que estas verdades estejam no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus?